Os cristais Kyber foram adorados por civilizações antigas, principalmente por suas características de extrema resistência. Foram utilizados por milhares de anos pelos Jedi e pelos Sith na confecção de sabres de luz, armamentos e outros objetos. São conhecidos muitos tipos de cristais Kyber, cada um com suas características específicas, e eles podem ser encontrados em diversos planetas espalhados pela galáxia. Os cristais Kyber verdadeiros são compostos de um mineral chamado Kyberite. Aqueles que possuem impurezas na composição são considerados cristais falsos. Eles se formam em condições de pressão extrema e alta temperatura e são trazidos à superfície dos planetas por movimento de suas placas. Os cristais crescem de forma organizada, adicionando elementos à sua estrutura prismática, um de cada vez. Esses cristais têm a capacidade de concentrar energia de uma maneira única através da força, sintonizados com ela, e exibem um tipo de consciência coletiva, praticamente senciente, podendo se comunicar não verbalmente entre si e com outros seres vivos. Existem até teorias sobre as mudanças de estrutura dos cristais serem comparáveis às mudanças emocionais em um ser senciente. Uma característica muito importante que possibilita o uso dos cristais na criação dos sabres de luz é de que eles podem se manter estáveis em temperaturas e pressões extremas, sendo resistentes o suficiente até mesmo para resistir a uma inversão acidental da matriz do emissor de um sabre de luz durante sua montagem. O que significa que a rede elétrica do sabre sairia pela culatra, algo que, na melhor das hipóteses, causa apenas um curto-circuito na lâmina, mas que também pode criar uma explosão violenta e potencialmente letal para todos aqueles que estivessem próximos. Talvez uma indicação de ligação dos cristais com a força viva seja o fato de que quando o indivíduo vivo faz contato físico com o cristal Kyber, ou até mesmo uma planta, o cristal responde a isso, aquecendo-se. O que não acontece quando ele está envolto, por exemplo, num tecido ou numa bainha. Devido à sintonia dos cristais com a força, os Jedi têm uma ligação muito forte, podendo até ouvir eles cantar. Significa que eles podem influenciar os Jedi através do elo com a força. Como parte do treinamento Jedi, eles eram levados para o distante planeta de Ilum, onde poderiam realizar a missão de encontrar seu cristal Kyber, uma parte de um rito de passagem conhecido como Encontro. Depois disso, eles criariam seu sabre de luz, usando o cristal com o qual tiveram conexão como fonte de energia. Ao longo de milhares de anos com essa relação, os Jedi acabaram criando para si um direito quase exclusivo sobre os cristais Kyber, protegendo e coletando-os para criar seus sabres de luz, e às vezes até mesmo para decorar templos. Devido a essa monopolização, a opinião pública quanto às ações dos Jedi ficavam divididas. Alguns acreditavam que essa monopolização era uma prova da ganância crescente no coração da Ordem Jedi, enquanto outros acreditavam que os Jedi buscavam com suas ações proteger a galáxia daqueles que poderiam utilizar os poderes dos cristais para propósitos sombrios. Sabemos pouco sobre os cristais Kyber, porque a Ordem Jedi trabalhou para mantê-los em segredo, mas para simplificar, eles concentram a energia e amplificam sua intensidade. Isso antes os tornava ideais para uso em sabres de luz Jedi. Agora os torna ideais para uso em armas laser. A sintonia com a força dos cristais Kyber e sua resistência tornaram um componente principal na construção de sabres de luz, pois eles podiam concentrar a energia da força em uma lâmina de plasma refinado, um estado da matéria com propriedades eletromagnéticas únicas, e ainda resistir a todo esse processo energético. Os cristais Kyber sintonizam-se especificamente no lado da luz da força, e por conta disso, eles resistiam a qualquer esforço vindo de praticantes do lado sombrio para usá-los em seus sabres. Para um Sith conseguir utilizar um cristal Kyber, ele precisa usar um processo chamado sangramento, que era realizado derramando raiva, ódio, medo e dor em um cristal por meio do lado sombrio da força, até que a vontade do cristal fosse quebrada e ele se dobrasse à vontade do usuário, tomando uma coloração avermelhada. Durante esse processo, os cristais poderiam tentar resistir à corrupção forçada do lado negro, como vemos, por exemplo, na 5ª edição dos quadrinhos canônicos de Star Wars, Darth Vader, Dark Lord of the Sith, escrito por Charles Soule. Se você ainda não leu essa edição, talvez você deseje pular essa parte do vídeo para não ter um spoiler, porque essa HQ ainda está saindo. Nessa edição, vemos Vader entrar em uma batalha com Kirak Infla,
Kirak era um mestre Jedi durante os anos finais da República Galáctica e que em algum momento de sua carreira como Jedi escolheu fazer o voto Barash, que o proibia de interagir com a Ordem Jedi, como uma espécie de penitência. Por causa disso, quando a Ordem 66 estourou, Kirak não estava presente e escapou da execução. Durante uma batalha feroz, Kirak consegue jogar o Lord Sith de um penhasco, quase causando sua morte. Porém, Vader sobrevive e retorna, eliminando Kirak no processo, junto com diversos inocentes que o Jedi tentava proteger. Quando Vader tenta corromper o cristal do sabre de luz de Kirak, que ele havia tomado para si durante a batalha, ele é contra-atacado pelo cristal, recebendo visões da força que quase o levam à loucura. Depois que um cristal é sangrado e corrompido, ainda assim é possível trazê-lo de volta através de um processo de purificação de cristais. Ahsoka Tano realiza esse processo em 2 cristais que ela recupera do sabre de luz de um homem conhecido como Sexto Irmão, o Inquisidor do Império que caçava crianças sensíveis à força e Jedi sobreviventes à Ordem 66. Após matá-lo, ela purificou ambos os cristais e após isso eles deixaram a coloração avermelhada para se tornarem brancos, como vemos no capítulo 28 do livro Ahsoka. Ela empurrou de lado seu senso de urgência, embora tivesse com pressa. A meditação veio facilmente, como se ela estivesse sentada em segurança no próprio templo Jedi, em vez de uma rua empoeirada com seus inimigos se aproximando. Sua mente classificou os componentes pré-montados e aqueles que ela tinha acabado de recuperar em ordem, travando cada um no seu lugar. Quando Ahsoka abriu as mãos, ela não ficou surpresa ao descobrir que 2 sabres de luz, ásperos e inacabados, estavam esperando. Eles precisariam de mais trabalho, mas eram dela. Quando ela os ligou, eles brilharam com o branco mais brilhante. Como temos pouquíssimo material referente à purificação de cristais sangrados, não é possível afirmar o motivo da cor dos cristais que a Ahsoka possui terem ficado brancos. Poderia ser, por exemplo, uma característica reagente à alta sintonia dos cristais com a Ahsoka e a sua renúncia tanto aos Jedi quanto aos Sith, como também poderia ser uma característica de cristais purificados no geral. Durante as guerras entre Jedi e Sith, super armas alimentadas por grandes cristais Kyber também foram criadas, com a capacidade de destruir cidades e até mesmo planetas inteiros. Um exemplo disso é a super arma encontrada em Malachor, criada pelo Sith Darth Tanis em 3966 antes da Batalha de Yavin, que durante o acontecimento do Grande Flagelo de Malachor, uma batalha causada por um ataque Jedi ao Templo Sith em Malachor, acabou causando a petrificação de todos os presentes. Outra super arma dessas, muito conhecida, foi iniciada após a queda da República Galáctica e a ascensão do Império Galáctico, durante a época em que o Império proibiu a posse de cristais Kyber. Sobre a fachada do projeto Celestial Power, um projeto que teoricamente visava fornecer energia sustentável para os planetas devastados pelas guerras clônicas, utilizando cristais Kyber, o Império passou a coletar cristais vastamente, devastando planetas com toda a ganância Sith, tornando possível ver os efeitos da mineração desenfreadas do espaço. Com esse grande estoque de cristais à sua disposição, foi possível para o Império realizar diversas pesquisas para a utilização dos cristais Kyber, resultando na inclusão deles em parte do super laser da Estrela da Morte. Existem mais de 20 tipos diferentes de cristais Kyber espalhados pela galáxia, que poderiam ser usados na construção de sabres de luz, auxílio de cura ou implantados em outros tipos de objetos. Quando testados na construção dos sabres de luz, esses diferentes tipos de cristais poderiam reagir de forma diferente entre eles. A escolha do tipo de cristal a ser usado em um sabre influencia diretamente em quais seriam as características da arma, levando em conta que cada cristal reage de uma forma, com as suas próprias especificidades quando ativado, assim como possuíam cores diferentes entre si. Por exemplo, o cristal Ghostfire, um tipo transparente de cristal encontrado nos picos de montanhas em alguns poucos planetas da Ordem Exterior, é um tipo de cristal muito difícil de encontrar, e quando usado na construção de um sabre de luz, gera uma luz suave e quase inaudível. Enquanto os Dragged Gem, encontrado nas cordilheiras Dulop, localizada no planeta agrícola Marli, era um dos tipos de cristais mais frágeis e difíceis de serem convertidos em um sabre de luz, por serem muito facilmente estilhaçados. Eles emitem um zumbido alto e uma forte onda de choque ao atingir o alvo, que é capaz de desorientá-lo e feri-lo. Um dos tipos preferidos para ser usado na criação de um sabre de luz era o cristal Ilum, encontrado no planeta glacial do mesmo nome.
Os Jedi tinham a tradição de viajar a Ilum quando Padawans para encontrar um cristal para si, como já mencionei antes. Além de todos os cristais que falamos aqui e os que não falamos, existem também os cristais que eram considerados artificiais. Um exemplo disso é o cristal Kyber sintético, um cristal criado artificialmente e que possuía uma natureza altamente instável e explosiva. Outro seriam os cristais criados pelas Irmãs da Noite, o Tainted Night Sister, que foi criado para reproduzir um armamento semelhante ao sabre de luz. O cristal seria mergulhado em ícor mágico, um tipo de névoa verde luminosa que se originou nas profundezas de Dathomir. E isso faria com que o cristal tivesse uma conexão com a força corrompida, gerando uma lâmina que emitia uma fumaça verde apodrecida. Alguns cristais produziam cores incomuns, como o cristal Seeker, que gerava uma lâmina rosa que oferecia ao seu usuário a possibilidade de sentir a presença de outros seres que estivessem próximos, escondidos, por exemplo. O cristal Solari, um tipo bastante raro de cristal Kyber, quando usado na confecção de um sabre de luz, criava uma lâmina extremamente larga, que era muito eficiente no bloqueio de disparos de blaster. Os Solari geralmente chegavam às mãos de usuários da força que tivessem uma conexão muito forte com ela, pois qualquer conflito interno ocasionaria no não funcionamento do cristal. Havia também cristais que eram vistos raramente por outros motivos. Os cristais Taunting, por exemplo, eram raramente usados como sabres de luz devido às suas características que davam uma maior utilidade a ele. Esses cristais tinham propriedades únicas no auxílio da cura, e um curandeiro Jedi que tivesse um desses cristais podia até mesmo aliviar as dores de seu paciente, facilitando o tratamento. As cores dos cristais usados no sabre de luz causam influência na cor do plasma, obviamente. As cores mais conhecidas de sabres Star Wars são o azul, verde e o vermelho, mas existem outras variações, mais raras, como o laranja, que aparece no jogo canon Jedi Fallen Order, ou ainda o amarelo, dos Jedi Sentinela, que estão presentes em vários materiais do Legends. Ou ainda o branco, como mencionei, da Ahsoka Tano, que são quando os cristais são purificados. Ou ainda o roxo, como o do Mace Windu, entre diversos outros. Se você quer saber mais sobre essa relação entre os cristais e os sabres de luz especificamente, comenta aí embaixo que no futuro a gente pode fazer um vídeo sobre isso. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscreva no canal, ativa o sininho, não esquece de deixar seu like. E é isso aí. Até a próxima.